E aí, pessoal? Hoje eu estou aqui para responder, na verdade, um comentário feito pelo Vinícius, e ele disse assim: professor, ajude-nos a elaborar um recurso para a questão 7. É uma questão muito complicada. Esse comentário veio de um vídeo que eu gravei com a correção da prova da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, de uma questão que realmente eu acho que é o gabarito oficial, o gabarito preliminar, né, tá equivocado. E eu respondi o comentário do Vinícius, mas ainda ficou aí eu fiquei, na verdade, assim, o que é que eu posso fazer para ajudar com relação ao recurso? Então, eu resolvi gravar esse vídeo, explicando aí como que tem que ser redigido, como que tem que ser escrito um recurso para uma banca, ok? E já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo, curta, para que essa informação chegue a mais pessoas possível. Vamos lá? Vamos lá. Quando a gente fala de recursos, a gente pode interpor recursos em qualquer etapa do concurso, e aí a gente tem que olhar, observar no edital. No edital vai ter as informações, sempre os editais eles têm informações relativas a como que a pessoa vai interpor um recurso, a quem esse recurso tem que ser dirigido. Na maioria das vezes é a banca organizadora. Então você vai começar o seu recurso já se apresentando a quem você está trazendo a interposição, é a banca organizadora. Ou aí você tem que verificar no edital qual que é a quem você vai se dirigir na interposição de um recurso. Tá? Recurso em questão de prova objetiva de múltipla escolha e a relação com o gabarito preliminar, né? No caso dessa questão que eu estou falando aqui, eu vou falar aqui especificamente, é a questão, a possibilidade de entrar com o recurso, está lá no item 13.1, letra E do edital número 13 de 2023. Essas coisas têm, esses detalhes de informação, eles têm que ser apresentados também no recurso, tá? O recurso ele tem que ser fundamentado. Não adianta escrever um recurso, pedir só falar com a banca, pedir à banca para que ela reveja uma determinada questão sem apresentar ali uma base, uma fundamentação para que ela reveja. Então tem que ser argumentado e você tem que ter uma argumentação clara, sólida, consistente, tem que ser lógico e tem que ser fundamentada. Quando a gente fala fundamentada, a gente está falando que a gente tem que apresentar nessa argumentação um referencial teórico que nos dá suporte. No caso de uma prova de língua portuguesa, se estiver falando especificamente da gramática, a gente tem que, no recurso, a gente tem que apresentar algum suporte ali de alguma gramática. Tá? Tem gramáticos diferentes, mas a gente tem que apresentar ali o suporte de algum gramático, tá? Em caso de interposição de recursos para outras disciplinas, você pode pegar também alguém que seja de referência ou alguma lei, né? Pode colocar, incluir a citação de alguma lei. Essa citação não necessariamente tem que ser uma citação direta, retirando algum trecho literalmente do que aquele determinado autor ou aquela determinada lei fala. Não precisa necessariamente ser uma citação direta, pode ser uma citação indireta, tá? E essa citação, preferencialmente, seguindo as normas da ABNT, tá? Quando a gente escreve também uma interposição de recursos, a gente não pode expandir para outras questões. Ou seja, se você quer questionar duas questões, você tem que entrar com dois recursos diferentes. Não pode, em um mesmo recurso, questionar questões diferentes, tá? Porque a banca ela não vai olhar, ela vai ignorar, ela vai desprezar o seu pedido de recurso se você fizer isso, se você misturar questões diferentes no mesmo recurso. Então, para cada questão que você se opuser, você tem que apresentar um recurso diferente, tá? Então, não expanda para outras questões. Foque no recurso que você está apresentando, você tem que focar naquela determinada questão, tá bom? Não desrespeitar a banca de maneira nenhuma, né? Então, tratar a banca, assim, de uma maneira respeitosa, tratar a banca como se ela fosse mesmo uma autoridade ali, porque ela é a autoridade que está dirigindo o concurso, ela está à frente do concurso. Então, tratar a banca com respeito, ok? E nem considerar, assim, que a banca está, falar diretamente que a banca está enganada, essas coisas aí é melhor evitar, tá? É só pedir respeitosamente, você está pedindo para a banca para ela verificar uma informação a partir dos fundamentos que você está trazendo, dos argumentos que você está trazendo, tá? São indeferidos e no edital, cada edital tem lá especificado quando você pode entrar com recurso, em quais situações você pode entrar com recurso, e aí é muito bom também no recurso você mostrar ali, igual eu coloquei no item 13.1, letra E do edital, aí você mostra quando, aonde no edital está falando que você pode entrar com o recurso. Nesse edital aqui da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, o concurso que foi realizado agora no domingo passado, dia 29 de outubro, e nesse edital a gente tem lá especificado na parte que aborda a entrada dos recursos, né, a interposição dos recursos, lá fala que são indeferidos os recursos com cópia idêntica de outros recursos.
Por isso eu digo que não dá para a gente pegar um modelo de internet para escrever um recurso. Recurso tem que ser escrito com as suas próprias palavras. Então, você não pode pegar um modelo de recurso e todo mundo sair preenchendo aquele modelo, porque a banca vai ignorar esses recursos. Esses recursos vão ser invalidados. Então, escreva o recurso com as suas próprias palavras, escreva do seu jeito, tomando cuidado, é óbvio, com o respeito à norma culta, para não cometer erros de gramática, para que você mantenha uma linguagem clara e consistente, objetiva, né? Então, são detalhes, mas você não pode pegar um modelo de recurso e entrar, porque se outras pessoas entrarem também com esse mesmo, baixarem um modelo aí na internet e entrarem com esse modelo de recurso, a banca vai ignorar o seu recurso, a banca não vai aceitar o seu recurso, porque não é um recurso legítimo. Tá? E a interposição de recursos, ela é feita diretamente na página da banca, ela deve disponibiliza-se, né, algum endereço eletrônico para entrar com essa interposição de recurso. Então, você começa o seu recurso falando a banca organizadora, ou a quem se deve dirigir, o que eu já falei, que vai ser encontrado lá no edital, a quem você deve se dirigir. Né? Nesse edital, o edital da FGV, desse concurso, é a banca organizadora, tá? Então, você pode começar falando, vem por meio deste ou por meio deste, solicita-se, coloque na terceira pessoa, não escreva na primeira pessoa, porque você não pode se identificar, não pode ter nenhuma identificação do candidato na interposição de recurso. Então, escreva na terceira pessoa, porque fica mais distanciado. Tá bom? Então, solicita-se respeitosamente a anulação da questão tal. E aí, nos concursos, nos editais também, está lá escrito o que você pode pedir. Você pode pedir anulação, pode pedir revisão de pontos, pode pedir a revisão da sua prova discursiva, quando é o caso. Se você questionar, você pode pedir a revisão da prova discursiva, pode pedir, dentro de todas as etapas do concurso, você pode pedir aí, fazer essa solicitação para a banca. Então, aqui nesse caso, eu sugiro, no caso dessa questão que a gente vai analisar, que é a questão 7 dessa prova, eu sugiro o pedido de anulação da questão 7 da prova objetiva de língua portuguesa do concurso público da SEMG, edital número 3, 2023, e aí tendo em vista os fundamentos a seguir, e não escreva exatamente com essas palavras, né? Isso aqui fui eu que escrevi dessa forma, você não pode escrever exatamente, todo mundo não pode sair escrevendo da mesma forma, mas essa aqui é a ideia que tem que estar no começo da sua interposição de recurso, tá? E aí depois você coloca, de acordo com a ilustríssima banca, no enunciado da questão, sempre que for fazer uma interposição de recurso, tem que ser analisado o enunciado da questão, tá? Tem que ser analisado o enunciado da questão. Aí, nesse caso, você tem que escrever de acordo com o que a banca solicitou, no enunciado, o enunciado pede isso, isso e isso. Aí você explica o que está falando, que está sendo falado no enunciado. E aí você vai falar a alternativa tal, que foi apresentada como correta no gabarito preliminar, vai contra o que foi proposto no enunciado. Então, você tem que encontrar aí esse ponto de oposição entre o enunciado e a opção que foi apresentada como correta no gabarito preliminar. Tá? E aí você vai, depois que você mostra, olha, essa opção apresentada como correta no gabarito preliminar, ela vai contra o que é pedido no enunciado, por quê? E aí você vai explicar por que ela vai contra. Tem que ser argumentado. E aí você pode, vai contra, haja vista que, posto que, já que, uma vez que, e aí você vai apresentar por que essa questão vai contra o que está pedido no enunciado. Você tem que apresentar aí, né, o que eu já falei, você tem que apresentar aí alguma citação de gramática, não necessariamente precisa ser uma citação direta de algum ponto. Muitas vezes a gente nem consegue encontrar nas tantas gramáticas que a gente tem, pode ser que nem consiga encontrar alguém que está falando exatamente aquilo, mas é importante trazer uma citação, tá? Trazer um argumento de autoridade ali. Não deixe que seu recurso passe de 2 folhas. Tá? Pode ser entre 1 e 2 páginas. Mas não deixe que passe de 2 páginas. Tome muito cuidado para não repetir alguma coisa que você já falou. Não repita argumentos, não repita informações, não seja prolixo. Não seja conciso, seja objetivo, apresente exatamente as coisas que você considera que são importantes ali naquele recurso e não ultrapasse 2 páginas para apresentar isso. Todos os recursos que ultrapassam 2 páginas têm uma tendência muito forte a esse recurso ser também ignorado. Tá? Então, seja o mais objetivo possível. Logo no começo, apresente exatamente o que você quer. Apresente o que você solicita para a banca no recurso. Mostre exatamente qual questão. Não fuja da sua proposta, da proposta que você está trazendo. Tá? Não pode fugir. E aí, quando a gente chega exatamente nessa questão aqui, né, que é a questão número 7 dessa prova, o exercício está falando, em muitas frases, a presença de termos que equivalem a orações. Assinale a frase em que a substituição do termo sublinhado por uma oração equivalente foi feita de forma adequada, mantendo-se o sentido original da frase.
No caso dessa questão, eu acho que o mais importante aqui é a questão do sentido original da frase que foi alterado. A resposta trazida no gabarito preliminar é a letra B. E aí a gente tem que analisar, né? Quer dizer, quando a gente for falar sobre o enunciado ele pede a substituição de um termo sublinhado por uma oração equivalente sem alteração do sentido original da frase. Isso daí é o que o enunciado está pedindo. E aí, quando a gente pensa na letra, quando a gente analisa a letra B, que foi a resposta indicada como correta no gabarito preliminar, a gente tem aí, olha, nada se deve aos dementes e aos enamorados, sendo substituído, então, aos dementes por nada se deve aos que sentem a loucura do amor. E aí a gente teve uma alteração de sentido. A questão o que eu considero aqui a respeito dessa questão é que a alteração de sentido aqui ficou muito marcante. Por quê? Na primeira oração, a gente tem aí dois complementos, né? Aos dementes, aos enamorados. São dois complementos. Na hora da alteração, da transformação aqui do termo aos dementes, esse termo foi transformado em aos que sentem loucura, aos que sentem a loucura. Então, a gente teve aí uma alteração. Só que tem que o significado, eu vejo que o significado da frase original, o sentido original da frase, ele foi alterado na medida em que o outro complemento, aos enamorados, se transformou em um adjunto adnominal da loucura. Se transformou em um adjunto adnominal dos dementes. Então, a gente tem uma alteração profunda de significado aqui. Ao invés de ter dois complementos, a gente passa a ter um só complemento e um dos complementos se tornou um adjunto adnominal. E esse complemento ele está especificando, está trazendo uma especificação. Então, tem uma alteração aí de significado que é uma alteração profunda. Como vocês podem argumentar sobre isso? Olha, o enunciado pede a transformação do termo sublinhado em uma oração equivalente, mantendo o sentido original da frase. Os verbos, aí vocês podem argumentar que, olha, os verbos podem exigir ou não preposições para que o seu complemento seja integrado. No caso do verbo dever, presente no exercício 7, ao assumir o significado de possuir uma obrigação com alguma coisa, tem-se uma transitividade múltipla. É possível, quem fala dessa transitividade múltipla são os gramáticos Celso Cunha e Lindley Sintra, está na sétima edição da gramática deles, que foi publicada em 2017, tá? Então, tem aí uma transitividade múltipla. É possível entender o verbo da oração, nada se deve aos dementes e aos enamorados, como bitransitivo. Deve-se o quê? Nada. E a quem? Aos dementes e aos enamorados. Nós temos aí dois complementos. O sentido das orações está relacionado com a presença tanto dos termos de valor substantivo, que aí nesse caso são dementes e enamorados, os termos de valor substantivo, e das preposições, a preposição a que foi empregada aí no caso dos dois complementos, conforme explicam, né, Cunha e Sintra. Na questão 2, nós temos então dois termos substantivos regidos pelo verbo, dementes e enamorados, e as duas preposições, a e a. Então, a transformação do termo que está sublinhado aos dementes em uma oração que sentem a loucura ignorou a função sintática do complemento aos enamorados, tornando um adjunto adnominal, uma especificação da loucura, o que altera o sentido original da frase, indo contra o que foi determinado no enunciado. Coloquei aí também a referência dessa gramática, se alguém quiser usar essa gramática aí como referência, mas é óbvio que muitas outras gramáticas falam disso também. Geralmente eu recuo primeiro a Cunha e Sintra, eu gosto bastante dessa gramática. Então, na verdade, o que a gente precisa aqui nessa interposição de recursos é como que você vai pensar em como que você vai estruturar. Notem que quando eu falei aqui, olha, primeiro eu falei do enunciado, expliquei exatamente o que o enunciado está pedindo, uma oração equivalente, mantendo o sentido original da frase. Na medida em que esses dois complementos foram transformados, quer dizer, um desses complementos foi ignorado e foi transformado em adjunto adnominal do outro, eu alterei o sentido original da oração. Então, essa letra B, ela não pode ser a letra correta, não pode ser a alternativa correta. E eu acho que essa é a melhor maneira de fundamentar essa argumentação aí junto à banca. E eu trouxe aqui algum suporte, vocês não podem, né? Vou repetir, vocês não podem escrever exatamente da forma como eu coloquei aqui, mas eu acho que isso aqui que eu estou falando com vocês já é suficiente para vocês construírem aí o próprio argumento e escrever da maneira de vocês, tá? Cada argumento, vou repetir isso, porque é muito importante, não pode mesmo ficar buscando modelos de recursos na internet, porque a banca vai ignorar recursos que tenham partes idênticas a outros recursos, mas vocês podem usar o mesmo argumento
que eu estou apresentando aqui, vocês podem usar esse argumento, não tem problema nenhum, a repetição do tipo de argumento, desde que cada pessoa escreva o seu argumento da sua maneira. Eu espero ter ajudado vocês com isso que eu trouxe aqui hoje e espero que vocês consigam escrever aí o recurso. Vocês têm até amanhã, né, dia 3 de novembro, para apresentar esse recurso. E se eu puder ajudar em mais alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários. E a gente se vê em breve, espero. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, curta e compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas, ok? Até mais.